Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui na sede da Igreja Batista Aliança. Estamos para fazer um momento de meditação para os irmãos, para aqueles que têm nos assistido via Facebook, via Instagram, via YouTube, via as redes sociais. Nós vamos estar meditando na Palavra de Deus, né? Por enquanto a gente ainda continua com as nossas atividades canceladas, né? E orando a Deus, buscando a Deus para que essa situação seja normalizada, para que então a igreja volte a ter as suas atividades normais. E a meditação, né, no dia de hoje vai ser em Lucas capítulo 23, no verso 33 e diante. Lembrando que serão pequenos devocionais que nós vamos estar trabalhando até voltar ao culto público. Então, hoje o devocional que nós vamos trazer, hoje, quarta-feira, será em Lucas capítulo 23, do verso 33 em diante, que nos diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou aos outros, a si mesmo se salva. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre eles estava uma escrita em letra grega, romana e hebraica: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando vós sobre essa sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela vida. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. E agora, Deus, nós te pedimos, fale conosco, através do Facebook, através das redes sociais, para que nós possamos nos alimentar da palavra e praticar, e nos dê toda a autoridade vinda dos céus. Em nome de Jesus, amém e amém. Jerusalém estava lotada de pessoas, porque era um momento de festa. As famílias iam para Jerusalém para comemorar a fuga do Egito. Jesus havia entrado numa jumentinha, coroado como rei, exaltado como rei. Mas agora ele estava numa cruz, crucificado como um bandido. Vendido por moedas, negado por Pedro, traído por Judas. Pilatos se acovarda, Herodes se cala e o sinédrio difama o próprio Salvador. Jesus marcha com aquela cruz na Via Dolorosa, vai para um lugar Gólgota, chamado de Calvário, um lugar de morte, um lugar de crucificação. Por volta das 9 horas da manhã, os soldados erguem as 3 cruzes. No topo do Gólgota, a cruz no centro estava Jesus. Do lado direito e do lado esquerdo, 2 malfeitores. No solapé da cruz, um vozerio da multidão, falando e proferindo blasfêmias contra o Senhor. No verso 35 nos aprendemos que o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salva os outros, salva a si mesmo. Se salve-se, se é de fato o Cristo de Deus,
o escolhido. Nós vemos que os governadores, os líderes, né, os fariseus, os saduceus, enfim, o pessoal do alto escalão estava ali proferindo palavras. Eles tinham literalmente se saído e triunfado sobre Pilatos, mas não bastava só isso. Eles estavam vendo Jesus sofrendo, eles se deleitavam nisso, o sofrimento da sua vítima. Eles tripudiavam maliciosamente a sua condição desesperadora. O verso 37 nos diz que os soldados deram de beber vinagre, colocaram numa esponja, né? Colocaram a lança e deram vinagre para o Senhor. E ao dar vinagre, Jesus gospe. O entendimento que o vinagre ele era forte, então ele ia aliviar a dor. E muitos que consumiam esse vinagre, né? Esse líquido forte, eles ficavam meio grogues e a dor diminuía a dor, e Jesus então gospe. Ele foi até ali, ele quis suportar a cruz com essência. Não que se ele tomasse a sua expiação não tivesse valido, não, nada disso, ia ser valido sim. Mas ele suportou cabalmente, enquanto isso ele escutava zombaria. E você veja que o próprio texto revela que havia uma escrita dizendo o Rei dos Judeus, em 3 línguas. Nós vemos claramente que eles estavam cônscios, né? Eles estavam felizes porque Jesus havia sido derrotado, né? Alguns historiadores dizem que algumas frases, né, dos próprios romanos dizia que aqui Jesus, né, o Rei dos Judeus, que eles mesmos levantaram e logo crucificaram. Então nós vemos claramente que os 3 idiomas que estavam ali falando sobre Jesus, nós vemos que Deus estava proclamando para a terra: este Jesus certamente é Rei dos Judeus, mas por meio dessa cruz, ele não só é Rei dos Judeus, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós vemos o verso 34, nos diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Nós vemos, porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos essa sentença, literalmente ele está se referindo aos soldados. Os soldados estavam executando alguém, porque as nações haviam aderido à crucificação, e os romanos haviam então crucificado os seus criminosos, e Jesus estava sendo considerado como um criminoso. Era um ato literalmente horrendo, né? Nós vemos que eles foram condenados, os criminosos eram condenados pelos seus hediondos, e Jesus foi colocado ali, uma morte literalmente, né? 1000 mortes de tanta agonia que eles sofriam, aqueles que estavam sendo crucificados. Nós vemos que os cravos, né, que eram colocados nas suas mãos, nas suas pernas, era um momento muito difícil de agonia, dor, e aquilo se machucava porque eles se inclinavam o corpo para baixo, a respiração era fogosa, e eles faltavam assim. Jesus estava ali literalmente sofrendo com muita dor. E havia 2 malfeitores ao seu lado, 2 ladrões, 2 criminosos. Enquanto naquela agonia, os soldados eles rasgavam as vestes de Jesus. E ao rasgar as vestes de Jesus, o Velho Testamento trazia uma ideia que era usado para a sorte. Aqui era uma premiação, como eles tivessem conseguido algo. E Jesus, com um olhar de amor, olha toda aquela cena e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acho interessante, meus queridos, quando Jesus usa a palavra Pai, literalmente aqui a expressão, a força que ele está clamando a Deus. Ele não está simplesmente falando com Deus ou por um ato de impulsão. Não. Ele está literalmente clamando: Senhor, Pai, perdoa-lhes. O perdão está no imperativo, ele dá uma ordem para que aquelas pessoas fossem perdoadas, porque não sabiam o ato que estavam fazendo com o Salvador do mundo. Eles não sabiam.
Literalmente eles estavam sofrendo ação. Literalmente Jesus estava querendo dizer: Pai, refreia a tua ira, não derrames imediatamente a plena medida sobre eles. Meus queridos, Jesus em Lucas capítulo 6, versos 35, ele diz: ame os vossos inimigos. Jesus cumpre esta passagem literalmente agora aqui na cruz. E ele deixa esse legado, porque Estevão, quando estava sofrendo aquela morte horrenda, ele diz: Pai, não impute neles os pecados. Este pecado, veja, mostra claramente que Jesus, ele nos ensina como nós devemos fazer, como nós devemos seguir. Em 1 de Pedro capítulo 2 diz assim: pois quando ultrajado, ele não revidou o ultraje, quando é maltratado, ele não fazia ameaça e nem entregou essas ameaças, mas se entregou àquele que julga corretamente. Pensa aqui comigo, que maravilhosa essa expressão, que expressão verbal fervorosa. Jesus intercede em favor dos seus. Jesus, ele ora com um ato de amor, porque não sabe o que fazem. Veja, na verdade os soldados não sabiam o que estava acontecendo, mas os sacerdotes, os membros do Sinédrio sabiam, porque Jesus era o Filho de Deus. Muitos tinham consciência que aquele era o Filho de Deus, mas eles os negaram. E o interessante, meus irmãos, como a palavra de Deus é fiel. Isaías 53, verso 12, se cumpre. Lá nos fala que foi contado com as transgressões, contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Literalmente, Jesus intercede pelos seus transgressores. Eles não sabem o que fazem. Essa passagem é confirmada em Lucas, capítulo 22, verso 37. Jesus mostra um amor incondicional por aqueles que o crucificam. E neste dia, o que eu quero falar com os nossos queridos irmãos é o santo e dois pecadores. Meus irmãos, o que nós podemos aprender nessa cena? Essa cena, olhando agora para os dois malfeitores, nós aprendemos e nos representa o nosso afastamento de Deus. Veja o que diz o verso 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Essa é a atitude que nós vemos num dos malfeitores. Faz uma pergunta que a resposta seria sim, mas essa pergunta é com ironia. Essa pergunta é com arrogância. Literalmente, ele conclama Jesus a salvar todos eles sem acreditar que ele poderia fazer isso. Sabe o que nos mostra isso? Que o homem é perverso. O homem, ele é perverso porque zomba do Senhor por causa da sua avareza. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus, mas carecem dessa glória por causa do quê? Por causa do pecado. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O homem é mau, o homem não tem nada de bom. O homem, ele só quer viver na prática do pecado, mas através da graça de Deus, do operar de Deus em nossas vidas, nós entendemos que nós carecemos dessa graça, e então Ele vem e salva. Por isso que esses homens, eles estavam vivendo perdido por causa das suas cobiças, porque os seus olhos não eram abertos, porque eles não entenderam que aquele era o Filho de Deus. Entenda uma coisa. Você pode estar se perguntando: mas eu entendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu entendo que Ele já me escolheu, que Ele me aceitou, hoje eu sou filho do Senhor, hoje enfim.
mas não adianta nós termos esse entendimento se nós zombamos a Deus com nossas atitudes. Lucas, capítulo 12, verso 8 e verso 9, nos diz assim, preste atenção: todo aquele que confessa diante dos homens o Filho do Homem, eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que não confessa o Filho do Homem diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. Entenda uma coisa: o cristão, ele precisa ter um caráter. As pessoas são avarentas, arrogantes, prepotentes, pregam a palavra, cantam, são líderes, mas ainda vivem uma vida vaidosa diante do púlpito. O ministério se torna uma vitrine, porque ele tem uma voz eloquente, porque ele tem o seu talento, e ele procura colocar a sua vida no altar para ser honrado e glorificado. Entenda uma coisa: isso é falha no caráter, isso é falha, porque o homem, ele se masturba, o homem é cobiço, ele usa da fornicação, do adultério, da pornografia, e esses homens pregam quando querem pregar, cantam quando sentem vontade, mas não venceram os seus pecados. Entenda, as pessoas são muito mais influenciadas por Satanás do que vivem na plenitude do Espírito. Deixa eu falar uma coisa: o homem de Deus não são aqueles que possuem a melhor voz ou pessoa possui um diploma. O homem de Deus é aqueles que vivem dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Homens de Deus são aqueles que são tratados pela poderosa mão de Deus. Homens de Deus são como João Batista, homens de Deus são como Elias, homens de Deus são como Moisés, Jetro, Josué, homens de Deus são como Paulo, que esmurravam o corpo para seguir a vontade do Senhor. Esses são grandes homens de Deus, são aprovados, o seu caráter são de homens que não perderam as suas convicções, não são homens que são levados por toda doutrina, ou vento de doutrina, não, são homens firmes na palavra, são homens fiéis, que servem a Deus. Quando eu falo em servir a Deus, eu estou falando de algo muito sério. As coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer jeito. A palavra de Deus é santa, Deus é santo, o nosso culto é santo, o sacrifício do seu Filho é santo, e nós devemos ter reverência. Nós devemos viver na reverência. Ou seja, nós temos que ter essa busca diante do Senhor. Nós ficamos extremamente entristecidos, porque muitas vezes as pessoas têm tratado e têm vivido no lamaçal, uma vida, na verdade, na lambança, melhor dizendo, né? Uma vida na lambança, leva a vida de oração de qualquer jeito, leva a leitura da palavra de Deus de qualquer jeito, não tem estudo, não busca Deus, não se importa com o horário do culto, chega atrasado, sai para beber água, não tem uma reverência. Eu sempre uso uma expressão aqui na igreja: o que adianta quando nós chegarmos no céu, né, logicamente com uma ilustração, e Deus perguntar: o que você fez por mim? Eu toquei, eu cantei. Não, cadê o aprofundamento da palavra, as ações que nós temos que praticar com aqueles que necessitam de Deus, aqueles que necessitam de uma obra real? Nós precisamos fazer muito mais para o Senhor, mas nós precisamos entender que Deus tem nos levantado para isso. E quando nós viemos cultuar a Deus no templo, quando nós viemos cultuar a Deus aqui, nós temos que entender que nós estamos adorando um Deus santo, que os seus olhos não podem ver o pecado. Então nós temos que vir buscando a Deus sempre em santidade, viver esta vida em santidade. Nós não estamos vindo para adorar alguém, ou um pastor, ou uma pessoa, ou um ator. Não, nós estamos vindo para adorar um Deus santo. Por isso que nós temos que entender que todos nós somos escravos de Cristo, somos servos do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 2 nos diz: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Você já parou para pensar, mas são poucos? Será que esses poucos que estão trabalhando são aptos? Interessante nós pensarmos assim.
Muitos que estão trabalhando não são aptos para trabalhar no ministério. Nossa, pastor, o senhor está sendo muito forte. Não, não é isso, meus irmãos. Nós precisamos de ser aptos para trabalhar no ministério do Senhor, desenvolver as áreas que Deus tem dado para nós, procurar os melhores dons, e quando nós acharmos esses dons, nós temos que haver uma dedicação. Nós não podemos servir a Deus segundo a nossa vontade. Deus estabeleceu os princípios para que fosse servido, e nós temos que nos encaixar nesse serviço, ou nesses princípios, e não servir a Deus de qualquer maneira. Eu acho muito interessante, sempre me vem à mente essa história, quando no livro de Samuel, nós vemos que a e Uza, eles estavam carregando a arca depois de Davi ter conquistado, tomado a arca dos filisteus. Estavam carregando a arca numa carroça, e um dos bois tropeça, e a arca cai, e Uza sai correndo lá, pega a arca. A hora que ele pega a arca, ele morre. Veja só, por quê? Em primeiro lugar, Uza ele não era da tribo de Levi. Deus havia estabelecido que quem tocaria seriam os da tribo de Levi. Uza teve boa intenção? Teve. Ele quis ajudar? Sim, teve boa vontade, mas não foi suficiente, meus queridos. Ele não estava capacitado e preparado para esse conhecimento adequado do seu ofício. Não era isso. Não era isso. Ou seja, não adianta nós termos capacidade, nós temos que nos preparar, nós temos que ir além, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos aprofundar diante do Senhor. Não adianta. Nós queremos exercer o ministério se nós não nos aprofundamos em conhecer o Senhor, prosseguir e conhecer a Deus. Nós temos que ter uma intimidade com o Senhor. Muitas vezes as pessoas têm servido na igreja porque são aprazinhados, têm alto poder aquisitivo, pode ser considerado como um obreiro, diácono, porque é família, o pai, o filho. Não é isso. Deus tem separado os seus, e aqueles que têm se separado se dediquem para ter uma intimidade com o Senhor. E quando nós vemos igrejas, nós vemos tragédias de pessoas que não têm nenhuma característica para estar na frente ou desenvolver tal ministério, e isso tem se acabado com as igrejas. Não tem personalidade. Não vamos brincar com Deus. Igreja não é clube social. Não toque na arca. Viva a tua vida onde Deus tem chamado. E eu digo mais uma coisa para vocês. Eu gosto muito daquela passagem, quando chega um endemoniado, eles vão expulsar aquele demônio, e aí ao Deus de Paulo, e ele fala: olha, Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Quem são vocês? Precisamos ter essa direção, precisamos ter essa orientação. Os malfeitores nos ensinam o afastamento de Deus. E muitas vezes esse afastamento de Deus vem por causa das nossas atitudes. Precisamos servir a Deus do dom e do talento que Deus nos deu, e nos aprofundar em intimidade com o Senhor, e na busca para aperfeiçoar dia após dia esse talento. Quarta-feira nós continuaremos com o segundo passo desta mensagem. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por essa pequena parte. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça e direção. E abençoe cada um neste domingo, segundo a tua direção. Que essa semana seja uma semana abençoada, e que no nome de Jesus nós clamamos que esse vírus saia no nome de Jesus, e que nossa vida normal volte, Deus, para nós desenvolvermos o ministério que o Senhor tem nos chamado. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus os abençoe.